Meu irmão e minha irmã, começando mais um podcast Pode Incendiar. É isso mesmo, aqui pela sua Rádio Alvorada, pelas redes sociais da Rádio Alvorada e também da RCC Londrina. Boa noite, Wesley. Boa noite, David. Boa noite, povo santo de Deus. A paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Incendiar. E hoje nós temos aqui a presença ilustre, querida, do nosso amigo, irmão, também pastor agora, o nosso Diácono Anderson. Diácono, seja bem-vindo, a sua bênção. Deus abençoe Wesley, Deus abençoe David. Boa noite, irmãos e irmãs que estão acompanhando aí o nosso podcast da Renovação Carismática Católica aqui de Londrina. Pode Incendiar, é um prazer, é muito bom estar aqui com vocês, participar de mais esse modelo de evangelização, né? E Diácono, e assim, o senhor já foi incendiado um dia, né? Eu sou inteiro incendiado, inteiro. Acho que é o Diácono Sam. É o Diácono Sam? Diácono Sam? Diácono Sam é na Pascom, né? Eu faço parte também do eixo espiritualidade na Pascom e a Terume, ela me chama de Diácono Sam, né? Um abraço pra Terume, uma querida. Que saudade dela, faz tempo que a gente não se vê, não conversa, que Deus abençoe. Diácono, é uma alegria tê-lo conosco pela sua disponibilidade, ter tirado um pouquinho de tempo e, como o senhor falou, né, é mais uma forma de evangelizar. A missão do Pode Incendiar é levar a cultura de Pentecostes através das redes sociais, também das ondas sonoras aqui da amada Rádio Alvorada. Então você que está aí vindo do trabalho ou indo do trabalho, está em casa, está ouvindo, assistindo, pega e compartilha, já diz, já começou o programa e hoje é com o Diácono Anderson. Diácono, sempre foi católico? Sempre fui católico, mas antes de começar, você fala que pode incendiar, né? Eu quero começar rezando. Vou começar rezando. Que maravilha que você quer. Eu ia pedir a oração no final, mas já que você quer começar agora, com a oração. Então, o senhor conduz. Vamos rezar. O senhor conduz. Então, como nós somos carismáticos e aqui é um programa da renovação, então vamos pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. E você que está aí acompanhando, entre nessa oração também, participe conosco. Nós pedimos, Senhor, Pai de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, manda o Teu Espírito Santo sobre nós, venha nos incendiar com o Seu poder, com a Sua unção, com a Sua graça, sopra sobre nós como soprou em Pentecostes o Seu poder, envia o Seu Espírito Santo a nós que estamos aqui nesse estúdio, mas envia também a todas as pessoas que vão ouvir, que vão participar desse momento conosco. Por isso envia, espalha, Senhor, o Seu Espírito Santo nas ondas desta rádio, nas ondas das redes sociais, vem com o Seu poder, toca a nossa vida, incendeia aqueles que necessitam de uma vida nova. Vem Espírito Santo de Deus, batiza-nos Espírito Santo, nós queremos os Seus carismas, nós queremos os Seus frutos, nós queremos viver dentro dos Seus dons, por isso vem Espírito Santo, vem, nós queremos a Tua efusão, nós queremos o Teu fogo abrasador, vem Espírito Santo de Deus, Shuri ala cantara halabala oiri ala shuri ala cantaraba, ori ala haralabala oiri ala shuri ala cantarabala oiri ala lá, eri ala shuri ala, vem, nos conduza nessa noite, Espírito Santo, que tudo que for proclamado aqui seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Sempre católico, né? Mas vamos por partes. Eu nasci em Santa Cecília do Pavão, mas não morei lá. Então, até os meus 6 anos, eu vivi em Nova América da Colina, então, que é Diocese de Cornélio Procópio. E com 6 anos eu venho para Londrina. Então, eu tenho poucas lembranças do tempo do sítio, mas tenho ainda algumas. Então, família humilde, né? Família ali do terreiro, das galinhas, né? Do porco, do riozinho, de nadar no riozinho, de caminhar na trilha da casa do vizinho para ir assistir TV, porque não tinha TV na casa ainda, né? Uhum. Essas são as lembranças lá da época, né? Então, quando eu venho para Londrina, eu tenho uma história assim que eu não tive pai, né?
Quando eu tinha 1 ano, meu pai faleceu, né? O meu irmão estava na barriga da minha mãe. E minha mãe teve... Depois que meu pai faleceu, ela teve um relacionamento, né? Um outro marido. E teve a minha irmã. Então, nessa época foi assim. Quando a gente veio para Londrina, minha mãe já estava separada do meu padrasto. Então, eu vivi na casa do meu avô e da minha avó. Então, lá tinha mais 3 irmãos da minha mãe. O Nelson, que hoje é meu padrinho de crisma, o tio Gilmar e Silvana. Tia Silvana, que é a minha comadre, que eu sou padrinho de uma das filhas dela. Então, eu chamava o meu avô de pai. E o meu irmão chamava meu avô de pai e a minha irmã chamava o avô de pai, porque todo mundo chamava ele de pai. E nós estávamos na mesma casa. Quando a gente mudou para cá, a gente veio morar, morou numa favela, na Vila Marise ali, né? Ainda tem até hoje. Então nós moramos lá, eu morei lá 10 anos, então tem alguns familiares, meus parentes que moram lá ainda, alguns familiares, né, nesse lugar. E eu tenho orgulho de falar que morei lá, porque foi um aprendizado na minha vida. Vi de tudo também, e tive a experiência de tudo, de coisas boas e de coisas ruins, né? Uhum. Mas naquele lugar, 90% das pessoas são pessoas boas. Como que começa, então, a nossa vida? Catequese básica. A gente ia, a mãe, os avós, e a gente tinha que ir, né? A minha família, da parte japonesa, eu perdi contato, porque sítio, né? Então, eu perdi contato, não tive contato só com a minha família brasileira, né? A japonesa é por parte de pai. É parte de pai, isso, né? E aí, o que aconteceu? Fez catequese e eu fiz primeira comunhão. Eu lembro da primeira comunhão, que eu fiz a primeira comunhão, né? Eram os padres de Malta, o padre Reginaldo, o Frei Reginaldo e o Frei Ângelo, né? Então, e eram amigos do Monsenhor Bernard, né? Eu conversei com ele outro dia e ele conheceu tanto o Frei Ângelo quanto o Frei Reginaldo. E dali eu parei, né? Não fui mais à igreja. Só que... Com quantos anos já? Eu devo ter feito a primeira comunhão ali com uns 10, 11 anos, eu acho, que era na época fazia ali. E depois não fui mais na igreja. Não participava esporadicamente de uma coisa ou outra, mas eu não lembro de ir. O que eu lembro é que um dia eu estava trabalhando e eu falei, eu preciso terminar a crisma. Não foi minha mãe que pediu, não foi ninguém que pediu, e eu resolvi sozinho ir atrás da crisma. Bati na secretaria e ela falou assim, você tem que vir todo sábado aqui na parte da tarde fazer crisma. Fazer a catequese para crisma. Uhum. Isso, e eu fui durante 2 anos firme. E o povo não acreditava, né? Porque que eu ia fazer isso. E eu chamei meu tio, eu tenho um carinho muito grande por esse tio, e ele se tornou meu padrinho. Mas entre fazer a crisma, da primeira comunhão a fazer a crisma, eu vivi uma vida totalmente desregrada. Totalmente. Uhum. De uma sexualidade e de bebidas fora do comum. Deus me preservou de usar drogas, maconha, cocaína e crack. Me preservou. Sim. Porque eu tinha todas as oportunidades, né? Qual foi a mudança da minha vida, de fato, com o Espírito Santo? Minha mãe. Minha mãe, ela estava namorando um rapaz e ela começou a participar na Canção Nova. Aqui em Londrina ainda tinha Canção Nova. Então, a minha mãe teve experiências com Nelsinho Correia, teve experiência com o Ricardo Sá, teve experiência com o Padre Jonas, teve experiência com essas pessoas. Então, quando ela percebeu que ela estava em adultério, porque ela estava namorando um outro homem que não era o esposo dela, sim, ela tomou a decisão de se separar. E eu lembro disso. E eu lembro que o rapaz gostava muito dela. E ela gostava muito do rapaz. Né? Então, para mim, essa é a primeira visão que eu tive. Eu fui... Eu acho que eu devo ter ido uma vez com ela, e era na Duque de Caxias com a JK ali, que era o rincão da Canção Nova. Sim. Então essa foi a primeira experiência que eu me lembro, assim, dela tomar a decisão de largar e tal. Eu era muito, muito molecão ainda, né? Eu queria farra. Era futebol, era balada mesmo. Então eu ia pra balada sábado, voltava às 7 horas da manhã, dormia um pouquinho, 2 horas da tarde, matinê, e voltava e festa. Era só alegria. Só farra. Só farra. E daí, então, aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Então, eu era muito independente, né? Sem cabeça totalmente em relação à vida financeira, sim, mas muito independente,
né? Eu fazia minhas coisas, tudo. E trabalhando na empresa, então eu conheci uma menina na empresa onde eu trabalhava. E aí eu morava, daí eu já tinha mudado, já tinha saído da favela. Então eu tô dando uma esticadinha, senão não vai dar tempo, né? Eu fiquei 10 anos na favela, daí a prefeitura foi melhorando, então as pessoas que estavam morando ali, eles foram construindo casa em outros lugares e a gente foi indo para outro lugar. E eu fui para os 100 Conjuntos. E eu comecei a trabalhar numa empresa aqui perto da exposição em Londrina, chamada ATT, que é de transporte e transbordo. E graças a Deus passei uma época por causa da Guarda Mirim. A Guarda Mirim também me ajudou muito, porque a Guarda Mirim é regrada, era soldado. E eu precisava dessa correção. Se eu não tivesse a Guarda Mirim, de fato eu não sei onde que ia, porque lá a disciplina de exército, essas coisas, né? Então foi uma coisa boa para mim também. Então, com mais ou menos aí 16 anos, lá em 1996, eu comecei a namorar. E essa menina me levou para Cambé no grupo de oração Príncipe da Paz. E ali eu começava a ir, comecei a participar, mas eu era assim, eu sou totalmente extrovertido e sempre fui. Sim. Mas na igreja, quando eu comecei a participar, eu não queria ter amizade com ninguém. Eu queria ser o durão, aquelas coisas assim, comecei a participar. E aí nós começamos ali no meio de 97 participar do grupo de oração, e no final do ano tinha experiência de oração. E eu fiz a experiência de oração sozinha, ela não foi fazer a experiência de oração comigo. Tinha os compromissos dela, e o meu namoro com ela assim, não era muito liberado pelos pais dela, então foi meio embolado. Aí eu fiz a experiência de oração. Ah, mas tem um detalhe que eu falei pra você quando a gente tava ali da minha mãe. Em 1996, eu tava saindo pra balada num sábado à tarde, tava indo pra festa, e a festa era festa. E minha mãe falou assim: filho, você tem que arrumar a namorada da RCC. Eu pensei assim na minha cabeça: que diabo é isso? Esse pensamento, que diabo é isso? RCC? Eu não sabia, né? Mas eu guardei isso na minha cabeça, né? E aí eu comecei a namorar essa menina, não participávamos, ela me levou então pro grupo de oração, e eu entrei, e no final de 97 eu fiz a experiência de oração. Diácono, tem algum recadinho para quem quer namorar aí? Tem uma experiência própria. Você quer namorar, primeiro se encontre com Deus, se encontre com você, para depois você namorar, né? Tem que ter tudo isso, porque eu vou falar para você que está namorando e que quer namorar. Ama mesmo a pessoa, quer amar a pessoa mesmo? Aí eu faço outra pergunta, que é bem radical. Você quer que essa pessoa vá para o céu ou vá para o inferno? Todo mundo vai responder: quero que vá para o céu. Então, você não tem a outra opção, se você ama essa pessoa e quer ela para o céu, é viver a santidade no namoro. Porque se você não vive a santidade no namoro, e se vocês morrerem o que a igreja ensina, para onde que nós vamos no pecado mortal? Para o inferno. Então, se você ama tanto essa pessoa, você quer que ela vá para o céu ou quer que ela vá para o inferno? Pronto. Essa é a decisão. Então, a gente precisa se conhecer, né? E o povo acha que um namoro santo, não é namoro santo, é namoro. É para se conhecer. Para conhecer a família do outro, para se conhecer. Não tem mais nada do que isso, de se conhecer. Conhecer a personalidade. Será que encaixa? Uma pessoa que é muito ciumenta, ela vai parar de ser ciumenta depois que casar? Não vai dar certo. E ciúmes é o quê? É egoísmo. Falta de confiança, né? Então a gente tem que pensar todas essas coisas para namorar. E você indica procurar alguém da RCC? Eu indico procurar, sim, da RCC. Eu indico você, menino, procurar meninos e meninas que estão participando de grupo de oração dentro da igreja. Não é 100%. O meu exemplo não é para todos, não é 100%, mas lá todo mundo vai estar buscando o mesmo desejo. O céu, todo mundo vai estar buscando o céu, né? Sim, lógico que tem um monte de sem vergonha, né? Eu até falo nas minhas pregações, né? A gente tem que criar vergonha na cara, porque a gente é muito sem vergonha às vezes, né? Entendeu? E aí, então, eu fui fazer a experiência de oração. Não, sua mãe falou
Minha mãe falou, ela profetizou pra mim. Pra você ir que lá. era pra mim. Ela falou assim pra mim que eu tinha que arrumar uma namorada da Renovação Carismática Católica. Beleza, fechou aí, né? Fechou aí, vai lá, foi lá. Vai fazer o encontro. Aí foi fazer o encontro. Cheguei era no Palote. Experiência de oração no Palote, 1997, viu como que eu sou novo? Fui fazer a experiência de oração no Palote sozinho, não conhecia ninguém, nenhum amigo, nada, sozinho. Me enfiaram lá e eu fui naquele lugar. Eita. E aí, olhava os meninos bagunçando, pessoas de fora levando bebida, levaram bebida alcoólica dentro das bolsas, desse jeito, dentro da experiência de oração. Eita. E o povo de fora gritando, sai daí, falava o nome dos meninos, inclusive um amigo meu, Celestial Véu, ouvindo o Rafael, sai daí, aí no seu lugar, não sei o que, nós somos muito irmãos, ele foi padrinho do meu casamento, né, e então o pessoal gritava assim, eu lembro desses detalhes, né, e aí começou a experiência de oração, então a sexta-feira à noite, a acolhida, né? Mas no sábado de manhã, a pregação, o nome dele é Marcelo, é um moreno, eu não lembro o sobrenome dele, ele pregou sobre pecado. É o Marcelo lá, não? Um moreno. Não sei. Um moreno. É o Marcelo Lima, não? Não é o Marcelo Lima, não. Não, é outro. É que ele vem eu conheço, mas não foi o Marcelo Lima, não. Ele vai puxar essa orelha, tá? Isso. E ali, naquela pregação, parecia que ele estava falando tudo para mim. De todas as coisas para mim. Parece que aquela pregação foi para mim. E a partir daquele momento, Deus foi transformando a minha vida dentro daquela experiência de oração. E aí, eu lembro que acabou a experiência de oração, eu fui para uma chácara dos pais da minha namorada na época, e depois eu fui embora para casa. O que eu gastei, Wesley, de dinheiro com mototáxi? Porque era lá no Sim Conjunto e aqui em Cambé. Príncipe da Paz. Isso. E aí eu tenho muitos amigos, né? Depois da experiência de oração, logo eu vou chegar quando eu saí da experiência de oração e cheguei em casa, eu era o cara que tinha o som, e tinha aquele toca-disco, toca-fita, e tinha aquelas caixas enormes. E eu colocava na área de casa e ficava com os amigos tocando. E eu não queria CDs piratas. Os meus CDs era tudo comprado original, naquela capinha, certinho, era tudo organizado. Então eu tinha de pagode, de samba, para underground, para gala, que na época era ali, e aquelas músicas antigas, de passinho. Eu era dessa turma de passinho. Cheguei em casa, falei, não serve pra mim, não serve pro meu irmão. Quebrei todas as coisas de música, todas, e joguei no lixo. Tudo que não prestava, pra mim, joguei tudo no lixo no dia que eu saí da experiência de oração. Tudo. Não tinha mais. Isso faz quantos anos? Em 1997. Oi, quase 30 anos atrás. 30 anos. Acabei com tudo, né? Com tudo que daquilo ali. E aí comecei a participar do grupo de oração. Aí comecei a participar firme do grupo de oração. Na minha experiência de oração, para mim, o meu batismo no Espírito Santo foi na pregação do Marcelo. Sim. Para mim foi nesse momento. Só que Deus me curou no momento de cura, ali no sábado de manhã, no momento do Espírito Santo. Eu repousei, porque, eu não sei se vocês lembram, tem um corredor. Lembra do corredor? Lembro do corredor. Hoje nem todo mundo faz mais. Mas Nós fizemos o corredor, tá? No último Pentecoste da Caná de Cambé. Ali em Cambé. Fizemos lá na Capela Divina do Espírito Santo. E aí, no corredor eu repousei. Mas como a gente não tem tanta experiência, e não tinha aquele assim, eu reposei. Eu lembro que eu reposei, né? Mas o batismo que aconteceu mesmo foi na pregação do Marcelo. O impacto, pra mim, o impacto. Né? O impacto, né? O impacto foi ali. E aí comecei a participar do grupo de oração. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o meu namoro, né? Só que antes de terminar o meu namoro, ela largou de mim. E lembra que a minha mãe falou, Anderson, tem que arrumar uma namorada da Renovação Carismática Católica. A gente não tinha discernimento. Na minha cabeça, ela era essa namorada. Então a minha decepção foi muito grande. Muito, muito grande na minha vida. E aí entrou Nossa Senhora. E num grupo de oração que eu estava acabado, destruído,
teve um momento com Nossa Senhora. Eu lembro o lugar lá na minha paróquia, lá na paróquia São Francisco Xavier, Cambé. Fez todas as reformas, tem um pedaço de concreto, mas eu sei onde eu sentei e onde Nossa Senhora me pegou no colo. Saí do salão do grupo de oração, sentei e chorei no colo de Nossa Senhora. Depois que eu levantei, resolvido o problema em relação à namorada. Depois disso, em relação ao namoro, eu fiz penitência de não sair com nenhuma menina, de não beijar, não beijar nenhuma menina depois desse namoro. Fiz 1 ano, renovei no próximo ano e passei pro 3º ano. Fiz 3 anos sem ter relacionamento nenhum com menina nenhuma na minha vida. Nenhuma. Então, eu fiz isso porque era necessário para mim. A minha vida afetiva e a minha vida sexual foi muito ativa. Então eu precisava disso e Deus foi dando isso no meu coração e eu fui vencendo. E você foi tratando isso, né? Mas eu vou falar pra você. Rapaz, se não fosse o Espírito Santo, não aguentava não. Menina que nunca deu em cima de mim, deu em cima de mim. A tentação. Eu vou dar um exemplo para você ver como que foi. Tem confraternização do grupo de oração e a gente jogava bola. Então o povo sempre me viu o quê? De calça, nunca me viu de bermuda ou de short de jogar bola. Mas eu sempre gostei de jogar bola, então sempre tive minha chuteira, meu meião, minha caneleira, os shorts, tudo. E jogando bola, até as mulheres, olha lá, o louco Anderson, com essas coxas, essas coisas, desse jeito. Então foi uma prova pra mim, assim, durante todo esse período, é sério, pessoas que nunca eu imaginei que ia... Que mal te cumprimentava, mal cumprimentava. Assim, de repente, quem é esse novo membro aqui do grupo de oração jogando bola? Quem foi convidado aqui para confraternização? Era isso, né? Era mais ou menos isso. Então era a tentação do diabo mesmo, né? Então foi assim. E participando do grupo de oração, e aí o nosso crescimento, que hoje é perseverança, nosso crescimento foi um crescimento diferenciado, porque nós buscávamos. No nosso crescimento, a gente já orava em línguas, a nossa turma ali, eram 24, a gente terminou em 17 no grupo de oração, que foi para a equipe de serviço. O nosso povo ali, a gente buscava, a gente queria formação, a gente já queria essas coisas, já lia muito. Todos os crescimentos, cada um vai falar que o seu foi o bom. O nosso foi do mesmo jeito dos outros, só que a gente se aprofundou muito em buscar sacramento. Que hora era o seu crescimento? O meu crescimento era domingo não. É isso mesmo, domingo, 5 horas da tarde. Meu Deus, o meu crescimento, diácono, era domingo, 3 horas da tarde. Pensa numa loucura. Pensa no negócio, você domingão. Depois do almoço. Eu não sei como acha pregador para ir da formação domingo, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde. Jesus amado, mas a gente vê o fruto. Isso, a gente vê o fruto. É o sacrifício do horário, a disponibilidade do formador, do pregador. E eu quero dizer para você que está ouvindo e assistindo aqui esse podcast, e aí talvez se identificando com a história do diácono, porque o diácono está falando aqui de uma vida sexual desregrada, de uma família aos moldes não perfeito, né? Aí o que pede aí, muitas vezes, a sociedade, numa situação talvez de carência, mas o Senhor não tem privilegiados. Não tem. Ele não tem privilegiado. Então é para você isso. É para você que nos acompanha, que nos assiste, saber que você não está à margem, né, diácono? Não está à margem. Você não está à margem. Então, essas suas experiências com Deus através do movimento é prova que Deus escolhe e chama a todos. A todos. E até estava falando ontem no grupo de oração, né? Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, aquela água, aquele sangue que sai do coração de Jesus, ele é amor e misericórdia, ele é vida e salvação. E ele está a todo momento com amor e misericórdia, vida e salvação. Repete, diácono, repete. O que sai do coração de Jesus? Isso. Amor e misericórdia, vida e salvação, sangue e água. E ele já está jorrando a todo momento. O que o coração de Jesus está esperando? Um coração aberto. Né? E eu até falava, isso é inspiração de Deus, tá? A gente não inventa e não marca, né? Sabe quando a gente coa o café? Sim. A gente coa o café, coloca água quente, coa o café, sobra o pó e vai o sabor. E vai a cor do café para lá. Ou seja, o café é purificado para dar sabor,
para dar cor. Vai passando o tempo que você passa, o pó continua preto, mas a água já sai branca, porque não tem mais cor, não tem mais nada. É assim que o coração de Jesus quer fazer com a gente. Ele quer nos purificar, ele quer deixar toda a sujeira dentro do coador, e deixar só o sabor, aquilo que dá vida, aquilo que é misericórdia, aquilo que é amor, aquilo que é salvação. A todo momento, o que ele espera? Um coração aberto. O seu coração precisa estar aberto para isso. Como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Precisa ser purificado, passar aí por esse coador. Como anda o teu coração, hein? É uma pergunta para hoje. Vamos refletir. O diácono ia falando e eu, Senhor, como anda o meu coração? Como anda o meu coração? E então, nesse crescimento, a gente buscava muito a formação, a gente queria saber, a gente queria ouvir. E hoje falar para todos que estão aqui. E hoje, se a gente não busca formação, se a gente não busca conhecer, por quê? Quem que a gente vê nas redes sociais? Frei Gilson. Todo mundo tem acesso ao Frei Gilson. Sim. Todo mundo tem acesso ao Padre Reginaldo Mazzotti. Todo mundo tem acesso à Canção Nova. Todo mundo tem acesso ao Ironi. Todo mundo tem acesso a tudo. E como que eu vou sentar lá na frente de um grupo de oração, fazer uma pregação, fazer um momento de oração, sem ter a formação? As pessoas vão estar lá e vão olhar para você assim, tá colocando palavra na boca de Deus. Eu não posso colocar. Então, quando eu deixo o Espírito Santo tocar o meu coração, o que eu vou falar nos ouvidos, no coração das pessoas que estão lá, vai ser novo, porque não sou eu que falo, é o Espírito Santo de Deus que fala em mim. Então, quando eu falo de crescimento, quando eu falo de módulo básico, eu falo todas as vezes que eu vou falar com um servo de grupo de oração, seja rato de formação. Eu vou falar para os ministros, seja rato de formação. Eu vou falar para a liturgia, rato de formação. Vai formar, porque a formação vai te dar um crescimento espiritual. Precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer os documentos da Igreja Católica. Aqueles que são... Vou dar um exemplo. Leão 13. Leão 13, né? Sim. Leão 13 não, Leão 14. Descobriu Leão 14. Todo mundo falou da Rerum Novarum. Aí o diácono foi lá ver, opa, tem Rerum Novarum, tem alguma coisa aqui. Sim. Quem que fez a novena da igreja? Leão 13. Existe um legado espiritual. Sim. Ele falou da Rerum Novarum, mas a novena da igreja, que é a novena do Espírito Santo, foi feita por Leão 13. Quem ouviu Santa Helena Guerra? Leão 13. Quem consagrou o século XX ao Espírito Santo no dia 1º de janeiro de 1900? Leão 13. Então eu preciso saber dessas coisas e levar para o povo de Deus, né? Então, ali no crescimento a gente foi... Lógico que a gente teve percas, né? Porque todo mundo é humano. E aí, o mais interessante foi quando a gente entrou na equipe de serviço. Ai, meus irmãos lá do Príncipe da Paz da época, hoje a maioria tá no Amor Fraterno, grupo de oração Amor Fraterno, né? Porque ficamos velho, aí é um grupo mais de família, né? Quando a gente entrou, tipo, dobrou a equipe de serviço. E aí, nós já chegou no fogo, né? Por isso que eu chegou chegando no fogo. Daqui a pouco eu começo a ouvir só os meus irmãos do crescimento, do meu turma do crescimento. E aquela oração assim, parecia que a gente já tava assim... enferrujando. Foi um balde de água fria em nós. Foi muito interessante. Eu lembro dessas coisas, porque daí... E depois, quando a gente começou a viver, todo mundo começou a viver isso com a gente. Foi interessante. Foi aquela união dos mais experientes, mas com a vida daquele mais novo, né? E eu falo isso, diácono, desculpa até interromper, eu falo isso, a importância da gente sempre estar formando alguém. Sempre estar... porque assim... os que vão chegando, eles é igual o filho que nasce, ele traz uma alegria para aquela casa, uma atenção, um cuidado, aquela coisa toda, e aí à medida que ele vai crescendo, ele vai interagindo mais, assim, eu fiquei responsável pela formação há muito tempo no meu grupo de oração, nos grupos de oração que eu já participei, e um carinho muito grande por esse ato de ensinar. Sim. Então, quando eu vejo assim, vamos pegar os novos. Não é porque os velhos estão tristes, abatidos, não. É porque toda vez que nasce uma criança... ela precisa ser formada. E traz alegria para aquele ambiente. Traz alegria para aquele ambiente. Então, eu sou suspeito de falar da formação. É só dar uma olhada no fã. Olha no fã. Se a gente contar nos dedos...
Se não for meio a meio perseverança com servo, Eu vou trazer esse dado, eu vou levantar esse dado. pode levantar, porque o perseverante ele vai porque ele quer conhecer. Os mais antigos já estão começando a dar aquela. Lógico que tem o povo igual eu, né? Que quer ir lá, quer ir de qualquer maneira, ou quem escutou alguma pregação, alguma formação do diácono, já vai lá para a formação, né? Uhum. E aí a gente entrou e foi muito bom. E aí eu lembro como se fosse hoje. Outra coisa que é aprender é o tempo de Deus. O batismo do Espírito Santo nos dá a graça da temperança, o tempo de Deus. E eu fui chamado a ser pregador. Eu fui chamado. O primeiro chamado meu é ser pregador. Desde quando eu entrei no grupo de oração. Mas primeiro eu passei pela intercessão. Depois eu passei pelo Ministério de Dança. O diácono já foi do Ministério de Dança. Já foi. Do Ministério de Dança. Muito tempo no Ministério de Thiago, Dança. Mas ó, imagina assim, imagina eu do mundo dançava todos os passinhos da balada, e se colocar o som hoje, eu danço ainda. Entendeu? Vou para um grupo de oração, lembra da banda Dominus, floresceu o Ministério de Dança. Então eu fui chamado para o Ministério de Dança. E nós dançávamos todas as músicas da banda Dominus no nosso grupo de oração. E a gente dava trabalho para o Ministério de Música, porque eles queriam tocar de qualquer jeito. Eu falei, não, gente, você tem que tocar igual tá lá, porque nós dançamos igual tá lá. A introdução, o solo tem que tocar. Então a gente dava trabalho pro Ministério de Música. Olha. Né? Então, aí depois eu fui chamado pro Ministério de Cura. Eu só fiz a minha primeira pregação depois de 10 anos de grupo de oração, de renovação carismática católica. Mas desde o primeiro chamado, eu fui chamado a ser pregador. E nesse chamado de ser pregador, o diácono é ministro da palavra. Então é a confirmação do meu chamado, da minha vocação também, que nasceu dentro da renovação. É o homem da palavra, né? O homem da palavra. O homem da palavra. Isso. O senhor acha que a renovação mudou a sua vida? Não, a renovação, Deus agiu na minha vida na renovação carismática católica. Porque eu não sei se outro movimento ia tratar do senhor assim. Desse jeito. Vou dar um exemplo. Eu tinha aqui uma distância assim, do ECC. Sim. Por causa do modelo. Eu sempre fui da renovação. Quando o padre me chamou para fazer a experiência de querer ser diácono, antes de entrar na escola diaconal, ele me acompanhou 1 ano e meio, certo? E aí, eu fui para a escola diaconal na primeira formação, no primeiro carnaval, 1996, o diácono disse assim: vocês não serão diáconos no movimento de vocês serão diáconos da igreja, de todas as pastorais, de todos os movimentos. Naquele dia, eu abri meu coração. Eu falei, opa, então eu preciso conhecer Vicentino, eu preciso conhecer o ECC. E aí vai o Anderson fazer o encontro do ECC. E para quem não está nos acompanhando, gente, o diácono Anderson é um diácono permanente. Ele falou que ficou 3 anos aí sem conhecer mulher nenhuma, mas ele é casado, né? Isso, tem filhos, né? Então, assim, só para contextualizar, porque às vezes, diácono, as pessoas confundem, né, o ministério. Isso. Né? E aí, vocês estão vendo eu de clésima, e tem muita gente que não sabe que todo ministro ordenado, ou seja, diácono, padres e bispos, pode usar o clésima, porque são vestes pro ministro ordenado. Sim. Lógico, o diácono vai, o exemplo, vim fazer uma gravação aqui, eu vou numa solenidade, eu vou fazer uma pregação, dar uma formação, e aí eu coloco o clésima. Mas vocês não vão me ver com a minha esposa no shopping, não vão me ver. Um exemplo, a minha esposa, minha filha, elas estão em confissão agora. Então, quando ela sair de lá e eu sair daqui, a gente vai comer um lanche. O que o diácono fez? Pegou uma blusa que fecha aqui. Quando eu for sair com elas, eu vou fechar aqui para ninguém ver que eu estou de clésima, para não ter esse problema, entendeu? Uhum. Então, a renovação carismática fez com que eu chegasse na vocação ao diaconato permanente. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma outra namorada no grupo de oração, não deu certo o relacionamento, e o diácono
foi chamado a participar, o Anderson foi chamado a participar de uma comunidade de aliança, comunidade Lábaros. Eu participei da comunidade Lábaros. E a comunidade Lábaros, para mim, foi um crescimento muito grande em relação à minha afetividade, à minha sexualidade e à minha busca de santidade. Para mim, foi isso. Porque eu comecei a ler mais a vida dos santos, eu comecei a ler muito mais, e a comunidade Lábaros é fruto da Renovação Carismática Católica. E lá tinha um grupo de oração. Então, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a fazer mais, viver mais a minha vida espiritual, eu comecei a fazer jejum, comecei a fazer penitência constantemente, ler livros constantemente. Então, a comunidade Lábaros, na minha vida, ela foi essencial para o meu crescimento espiritual. E aí, depois de sair desse relacionamento, eu encontrei a Carla. E aí foi diferente. Ali existiu a maturidade. No meio do ano de 2002, ali eu conheci a Carla daí. Na realidade, eu conheci a irmã da Carla porque fizemos experiência de oração junto. Entendi. E aí a Carla, a irmã, sempre estava caminhando junto. E aí, nessa época, minha mãe... O que aconteceu com a minha mãe? Assim? Então, minha mãe teve eu, meu irmão e minha irmã, separou ali do namorado dela, voltou com o meu padrasto e ela teve a Maria Isabela. Só que o meu padrasto, ele não tinha um problema com álcool, né? Então minha mãe, ela tentou mais uma vez. E aí nessa época eu fiquei morando sozinho, eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão ficou morando sozinho. Tinha uma outra irmã que já morava mais com a avó, não ficava mais a minha irmã também foi para Franca. Minha mãe foi para Franca com o meu padrasto, a minha irmã menor foi junto, nesse meio período, e eu morando sozinho, com o meu irmão, nessa época. Então, quem me acolheu foi a família dessa minha amiga, quando eu separei e eu estava ali, e a irmã dela. Então, essa família me levava para a chácara, né, me acolheu, e foi surgindo ali um relacionamento bonito. E um dia, eu não pedi a minha esposa em namoro. Não foi eu que pedi. Foi ela que pediu. Olha o jeito que ela me pediu. Nossa, quando ela ouvir isso, ela vai ficar muito feliz. Ela olhou assim pra mim, nós estávamos lá no mercado da mãe dela. Ela olhou assim pra mim. Nós vamos namorar. Falei, tá bom. Não foi um pedido, foi. Tá bom, nós vamos namorar. Calma. Determinou. Mas nós não vamos nos beijar. Vamos namorar, mas nós não vamos nos beijar. Eu olhei pra ela. Tá bom? 4 meses. Sem dar um beijo. Conversa e oração. Conversa, oração. Nós marcamos o horário de rezar. Então eu rezava 10 horas da noite em casa, ela rezava 10 horas da noite na casa dela. E a minha vida na comunidade Lábaros era de missão, a gente ia muito para fora das cidades. Vou dar um exemplo, caminhando com Maria, quando era na Mato Grosso, a comunidade Lábaros conduziu toda a experiência de oração do Caminhando com Maria, e eu fiz pregações pro Caminhando com Maria, para vocês terem ideia. A casa do Lábaros era ali, né? Perto, né? Só que nessa época eu já não estava mais. Eu cheguei a viver na casa na Souza Naves, perto dali da pamonharia ali, Flor de Milho. Foi ali. Mas, diácono, porque assim, só pra gente não perder, o senhor falou que se abriu ao Espírito Santo. O ECC. Ao ECC, isso. É que eu tô lá, aí o senhor, só para quem está nos acompanhando entender duas vertentes. Sim. Nós vamos voltar aqui no ECC, abrir lá, que eu falei da experiência do ser da Renovação Carismática. E aí o senhor, eu também esclareci que o senhor é casado, tudo, e o senhor está contando isso só para contextualizar aqui o povo. Aí então, eu e a Carla... Ficaram 4 meses. Ficamos 4 meses, aí eu roubei um beijo dela, né? Senão daí não dava também, né? Mais de 4 meses, daí nós ia separar. Até entalou pra contar. Só que nós ficamos ali, eu como tinha muita missão no final de semana, e a gente se encontrava muito pouco no meio de semana. Então a gente foi rezando e tal, e a gente chegou. E outra coisa interessante, como a gente ora, a gente pede a Deus, o Senhor deu a data do nosso casamento. E aí a gente não olhou no calendário. 9/5/2005. A gente não olhou no calendário. A gente foi olhar no calendário uns
3, 4 semanas. Ué, mas o senhor deu a data. Mas nós já vimos no calendário se é terça ou quarta, chegou lá, sábado. Olha. A data do casamento. E a gente tinha um caderninho que a gente anotava as orações, tá? E ela tinha o dela. É que hoje a gente não tem mais 20 anos de casado já, né? Uhum. Então não tem mais. Então daí a gente se casou, então a gente teve um namoro santo. Teve vezes, o Wesley e David, que eu chegava no portão e falava assim, um beijo e tchau. Afetividade e sexualidade. Eu não posso brigar com o pecado. Se eu for brigar com o pecado, se eu for de frente com ele, eu vou perder. Sim. Então a gente ia para trás. Foge do pecado. E a gente fazia isso, né? E a gente teve um namoro como tem que ser, de conhecimento, e aí foi. Então, ali, voltando para o ECC, o que eu percebi dentro da renovação? A renovação foi o que me resgatou. Mas no ECC, o que eu percebi participando do ECC? O que a renovação não pega, o ECC pega. O que o ECC não pega, a renovação pega. O que a pastoral familiar, o Vicentino, né? Tem um menino, muita gente boa na minha paróquia, entrou na Pascom. Hoje está no Vicentino Jovens, fazendo um trabalho lindo no Vicentino Jovens. Então, a beleza da igreja... Nossa, a beleza da igreja é maravilhosa. A diversidade dentro da igreja... Mas a minha raiz é esse fogo do Espírito Santo, que eu exerço ele aonde eu vou. Não tem como não ser conduzido pelo Espírito Santo com o carisma da renovação carismática católica. Tanto que é nas homilias, não tem como ser uma pregação não querigmática depois que você passa pelo querigma. Não tem jeito. Quando você é incendiado, não né? Tem jeito. Quando você é incendiado, o fogo vem e ele faz a obra. E sabe o que é o mais interessante? Eu tenho a consciência que não sou eu. Ô, Tiago, você falando aí, um dia um padre me pediu para eu fazer uma missão, não vou entrar no detalhe. Uhum. Daí eu falei assim, mas padre, eu só sei falar desse jeito. Desse jeito. E o pessoal é mais formal, ele falou... E aí? Ele falou, fala do jeito que você sabe falar. O termo, você falou o termo lá. Qual que é o termo? Fala o termo. Carismatiquez. A gente é carismatiquez, não tem jeito. É um jeito um pouco mais expansivo. Uhum. Mas já quem não está nos acompanhando, o que o senhor teria para dizer... porque eu sempre falo assim, procura um grupo de oração perto da sua casa, bata palma, diga, assim, manda uma mensagem para nós que precisa de oração, a gente vai direcionar, mas eu quero que o senhor tem para dizer para quem não está nos acompanhando sobre dar uma chance ao batismo no Espírito, essa experiência com o Espírito, porque muita gente tem medo, é preconceituosa, e não Sim. por maldade, é mesmo por... falta de conhecimento. Exatamente. Ó, então, o que eu tenho para falar? Vamos imaginar aqui por que um Papa consagrou o século XX ao Espírito Santo, um Papa. Ele não teve medo nenhum do Espírito Santo. Primeiro a gente tem que ter a consciência que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí eu gosto sempre de falar isso. Ele age como fogo, ele age como vento, ele age como água, ele age e aparece como pomba, símbolos maravilhosos. Mas a gente tem que ter a consciência que o Espírito Santo é a terceira pessoa do Espírito Santo. Como Deus Pai é uma pessoa, como Jesus, o Deus Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Muito mais do que todos esses símbolos, ele é uma pessoa. Então ele vem ao nosso encontro e esse amor do Pai com o Filho que gera o Espírito em nós vai gerar que nós também façamos aquilo que o Pai e o Filho faz, mas a gente só consegue fazer isso na ação do Espírito Santo. Então, para mim ser um bom pai, eu preciso deixar o Espírito Santo agir em mim. Para mim ser um diácono permanente que honre a Igreja Católica, eu preciso deixar que o Espírito Santo age em mim. O Espírito Santo, porque a gente fala do grupo de oração, porque ali no grupo de oração a experiência do Espírito Santo ela é clara. Então, quando nós participamos do grupo de oração, a gente não vai ouvir palavras. Quando o diácono vai pregar, você não vai ouvir a palavra, você vai ouvir a voz do diácono, mas você não vai ouvir o que o diácono está falando, porque quem está falando é o Espírito Santo. E ele fala até em pessoas, Wesley, que a gente tem alguma rixa, algum ranho. Eu falo isso, porque Deus às vezes quer usar dessa pessoa do jeito que ela fala e como ela fala, que vai atingir aquela pessoa que
o jeito que eu falo, o jeito que eu prego, como eu prego, não alcança ela, mas aquela pessoa alcança. E isso é o Espírito Santo. Por quê? Porque há vários dons e há vários carismas. E os frutos são abundantes. Então, o Espírito Santo é que conduz. Se a gente deixa esse Espírito Santo agir em nós, ele vai alcançar cada coração. E o mais interessante para você que está aí, quando o Espírito Santo entra, o que é ruim sai. É coado. Igual o Sagrado Coração de Jesus. Tira as coisas ruins e fica todo mundo tem coisa boa, mas só na ação, no fogo do Espírito Santo é que nós vamos entender que ele age e transforma a nossa vida. Por isso, busque um grupo de oração. Diácono, eu tô cansado de falar isso, mas eu vou ter que repetir. Vamos ter que marcar outro dia. Porque eu fiz uma esticada assim... Bem, mas o senhor não falou nem a metade do que eu queria que o senhor falasse. Eu queria que o senhor trouxesse umas experiências. Então a gente vai marcar pela segunda vez, e pode ser até talvez ali na semana vocacional, no mês vocacional lá em agosto, alguma coisa assim do tipo, pra gente continuar essa conversa. Então você que nos acompanha, não deixe de assistir o primeiro, e vai ter o segundo, e pode ter o terceiro. Já vou deixar agendado aqui. Mas antes da gente terminar, Diácono, agora eu quero pedir para que a gente reze. E que esse Espírito Santo que um dia te incendiou, que te motivou a bater, porque são detalhes, gente bonita. O Espírito Santo motivou o diácono a bater lá na secretaria. Eu quero a minha crisma. Eu quero a minha crisma. Foi esse Espírito Santo que tocou o Senhor e fez o Senhor tomar inúmeras decisões. De castidade, de auto se tratar, de buscar tratamento, de buscar cura. Foi esse Espírito Santo que motivou você a esperar 10 anos para fazer a sua primeira pregação. Foi esse Espírito Santo que te conduziu até aqui para aceitar o convite de participar de uma escola diaconal e hoje aqui exercer o seu ministério ordenado. E é uma alegria para nós termos no nosso movimento, na nossa igreja, alguém assim, batizado, que fez a experiência de Pentecostes. Por isso que, antes da gente encerrar o programa, queria pedir para que o senhor pedisse essa efusão do Espírito Santo sobre nós que estamos aqui nos estúdios, mas também sobre esses que nos acompanham. Sim. Vou deixar um versículo aqui, eclesiástico, que eu levo para a vida. Meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Quem é batizado no Espírito Santo não para na prova, ele segue em frente. Eita, segue em frente. Povo de Deus. Porque se a gente se colocou no caminho, o Espírito Santo agiu, nós seguimos em frente, independente da prova que vem na nossa vida. Então vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, né? Vem Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que tudo que nós ouvimos, tudo que falamos, seja gravado no nosso pensamento, consciente e subconsciente. Vem Espírito Santo, que não seja a nossa vontade que aconteça, mas aconteça a sua vontade nas nossas vidas, na vida de quem está ouvindo, na vida de quem está vendo, na vida daquelas pessoas que hoje estão frias, que estão mornas, que elas possam também se levantar pelo fogo do Espírito Santo, pelos dons, pelos carismas e os frutos do Espírito Santo possam alcançar cada um de nós, cada um daqueles que estão ouvindo, a cada um que está acompanhando, que está participando, que teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer uma nova efusão em nós, renova cada um de nós, derrama o seu poder e transforma o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes. Vem Espírito Santo, não queremos ser mais como éramos antes. Eu preciso ser igual e ter um coração igual ao do Senhor Jesus. Espírito Santo nos ensina nessa noite a caminhar contigo, a falar contigo, a dialogar contigo. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz, seja com palavra de ciência, com palavra de sabedoria, com discernimento dos Espíritos. Nós queremos que o Senhor toque a nossa vida e conduza a nossa vida, na nossa família, conduza a nossa
nossa vida no nosso trabalho, na nossa vida profissional, dentro da igreja, vai nos conduzindo, Espírito Santo, a ter um batismo dia após dia, mas nos conduza, Espírito Santo, a buscarmos o céu, sem ter medo de buscar o céu. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, repousa sobre cada um de nós, repousa sobre cada um dos amados que estão acompanhando este podcast. Vem, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, bendito seja Deus pela graça do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Amém. E povo de Deus, gente bonita, David, diretor, o Everton, o nosso programa está chegando ao fim. E é uma pena, porque nós gostaríamos de ficar muito mais aqui sendo incendiado e levando essa cultura de Pentecoste. Que Deus abençoe você, nós vamos receber a bênção através do diácono. Muito obrigado aí pela sua presença, audiência e que você possa ser também esse difusor da palavra. Pega esse podcast e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém. Então vamos receber a bênção. Ó, faltou coisa mesmo, hein? Faltou, Eu tô não. começando a lembrar aqui, você tá falando, eu tô começando a lembrar aqui, faltou muita coisa. Sim, nós vamos ter que marcar. Já. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós que estamos aqui, cada um que está aí do outro lado, ouvindo, acompanhando conosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, de Santa Helena Guerra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Até mais. Abraço. Até a próxima. Até mais, povo de Deus. Deus abençoe.